Heloísa. Oi, querida. Vamos lá? Vamos. 15 pessoas. Então, vamos esperar um pouquinho para conectar mais gente. Tá. Vamos fazer esse acordo. A gente faz 1 hora. Está muito pulsante, a gente pode desconectar e conectar. Mas é melhor deixar 1 hora, porque eu fico exausta, eu estou muito velhinha. Né? Maravilhosa está. Olha aqui, você sabe que entra coisa toda hora. A gente faz o quê? Então, entra coisa... Todo. Vão telefonar. Isso é assim que funciona. Não dá, né? Não tem outro jeito. Tá bom. Não. Se tiver, eu vou ver se a Marina avisa a gente. Marina, se tiver algum jeito, se avisa a gente, mas eu acho que não. E os comentários vão ficar vindo em cima também, mas eles também vêm... não, o comentário é bom, porque aí eu posso responder. Exatamente. O problema é pessoa ligando. Isso. Então, a gente vai fazer aqueles 4 blocos, deixar o último bloco para as perguntas, e aí a gente vai monitorando mais ou menos o tempo. Tá bom? Tá bom. Tá? Você abrir agora? Oi? Abriu? Não tá ok. Eu estou precisando de mais. Estou te vendo super bem. Tá tudo em ordem. Acho que a gente pode ir começando. O que você acha? Pode. Vamos? Então, vamos lá. Temos já algumas pessoas conectadas. Então, boa noite, bom fim de tarde, bom início de noite. Hoje nós temos outra transmissão ao vivo do Coletivo por um Ministério Público Transformador. A gente está aqui com a Heloísa Buarque de Holanda, é uma honra para a gente. Eu vou fazer primeiro uma pequena apresentação do coletivo, depois uma apresentação formal da Heloísa, a quem eu já agradeço muitíssimo pela disponibilidade, pela generosidade de dividir o seu tempo no meio dessa pandemia aqui com a gente. Muito querida, ela aceitou isso. Uma alegria. Estamos muito felizes. Então, o Coletivo por um Ministério Público Transformador, ele é uma associação que foi criada no ano de 2016. Mas antes disso, as pessoas que fundaram o coletivo, elas se reuniram porque elas presenciaram ao vivo e em cores o Ministério Público, com apoio do Judiciário e com apoio de várias outras instituições, simplesmente massacrando a Constituição Federal e destruindo primados básicos, como o direito ao processo justo, como o devido processo legal, como a ampla defesa, como o contraditório. Primados estes que não estão apenas na nossa Constituição Federal. Primados estes que são a base, que foram a base, foram constituídos e consolidados na Revolução Francesa, na Revolução Americana, são a base da democracia, que são a base do Estado Democrático de Direito. Então, nós, essas pessoas, firmamos umas notas na época e aí a gente decidiu criar esta associação, o coletivo. E pela própria origem do coletivo, que deu incentivo à formação dessa associação, já dá para notar que nós temos um olhar crítico sobre o Ministério Público. Temos um olhar bastante crítico sobre o Ministério Público. Aliás, temos um olhar autocrítico sobre o Ministério Público, porque nós somos todos integrantes do Ministério Público. Pois bem, é uma associação, então, formada por integrantes dos Ministérios Públicos Estaduais, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Ministério Público Federal. Nós nos reunimos pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, presencialmente, e fazemos contato com a sociedade civil organizada. Fizemos exatamente para ter essa noção da realidade, fazer com que tenhamos essa crítica se o Ministério Público vem desempenhando a sua função de tentar melhorar a condição da vida das pessoas, e por isso é fundamental escutar a sociedade. Como a gente tivemos no final do ano passado, em São Paulo, foi muito proveitoso. Como a gente já tem agora no Recife, não foi possível, por causa da pandemia, então surgiu a ideia de fazer as lives. Nós já fizemos 5 lives com Hélida Graziani, com Ricardo Antunes, com Laura Carvalho, com José Geraldo, professor da UNB. Fizemos dentre as lives um painel
com a queridíssima Daniela Mendes, que é integrante e fundadora deste coletivo, com Lene Streck e Pedro Serrano. E hoje temos aqui com a gente a Heloísa Buarque de Holanda. A Heloísa, ela é escritora, professora emérita da Escola de Comunicação da UFRJ, coordenadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, onde dirige o Laboratório de Tecnologias Sociais do projeto Universidade das Quebradas. E ela também dirige o Fórum Mulheres da Universidade. Heloísa tem mais de 45 livros publicados, com assuntos variados, que vão do cinema, passam pela política, pela arte, pela poesia. Aliás, a poesia é sua grande paixão, né, Heloísa? E vamos aqui destacar uma das suas obras, que não foi fácil, vamos destacar uma que tem a ver com o tema que a gente vai discutir, que é a Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política, Universidade. Que é muito mais que um livro, como a própria Heloísa diz, é um livro ocupação. Heloísa, ela emprestou a sua voz, o seu prestígio, para dar voz às novas jovens lideranças do feminismo da quarta onda, que nós falaremos agora aqui no Brasil. E como não podia deixar de ser, dentro deste mesmo livro, Heloísa também deu voz às mulheres que iniciaram a luta pelo feminismo no Brasil. São mulheres empoderadas, mulheres que muitas vezes não foram ouvidas. E o capítulo em que essas mulheres falam, o nome desse capítulo já é muito paradigmático. Chama-se As Veteranas ou um sinal de alerta sobre uma memória não escrita. São mulheres muito importantes, muito referência para a gente também, que estuda feminismo. E eu homenageio a todas elas e faço a minha homenagem em nome da Sueli Carneiro, que é uma das mulheres veteranas que teve voz nesse livro Ocupação, de Heloísa Buarque de Holanda. Heloísa ainda recebeu muitos prêmios, mas eu vou aqui destacar um. Em 2009, ela recebeu o prêmio Sancho Panza Aprendiz de Sonhador. Esse prêmio foi lhe dado pela Cooperifa. Para quem não conhece, a Cooperifa é um movimento cultural com 20 anos de atividades poéticas na periferia de São Paulo. A Cooperifa, inclusive, promove um sarau semanal a todo tempo, 20 anos, promove um sarau semanal e várias outras atividades, mas ela mesma, a Cooperifa, ela define o sarau como... Define o sarau, diz, o sarau da Cooperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Então, Heloísa, não é à toa que você recebeu esse prêmio. Esse prêmio fala muito... Esse prêmio eu chorei! Eu chorei muito. Não é para menos. Eu só te falar que já me emociono também. Já me foi uma coisa tão linda, tão linda. Foi uma surpresa. É maravilhoso. Então, isso diz muito sobre a sua trajetória. Eu quero que diz é assim mesmo. Oi? O que é? Não, então, eu quero que você... O que você falou? Eu quero que você comece falando da sua trajetória para a gente, que levou, inclusive, você ganhar esse prêmio maravilhoso da Cooperifa. Eu acho que a minha trajetória, eu não gosto da universidade. E estou há 50 anos lá, quase 60, trabalhando freneticamente. Eu estou há 10 anos aposentada e continuo trabalhando loucamente, quer dizer, um ódio produtivo, né? Então, eu realmente acho que a universidade é um lugar privilegiado, é um lugar de saber, é um lugar que tem alunos incríveis, é um espaço que te pagam para pensar. Isso é uma loucura. Você lembrar disso. E é um espaço que você vira para o lado e tem um especialista em geografia, vira por outro, tem um químico. Você pode apelar para todos esses saberes quando você está querendo, e eu apelo sem parar para engenharia, enfim, para trabalhos comuns. Quer dizer, é um sonho, é uma Disneylândia. Você se paga para ficar num lugar desse, cheio de aluno que te interpela o tempo todo, e você pode inventar o seu canto. Eu acho que se você pretender uma carreira acadêmica, aí é outra coisa. Aí realmente você entra num formato aí e tem que fazer uma produção X, você tem que ir em linha reta. Mas eu fui para a academia porque meu pai me obrigou. Ele era professor da UFRJ e porque queria que eu também fosse, fui, né? Eu era apaixonada por ele, pronto. Lá fui eu para a UFRJ.
E arranjei um jeito, um lugar de estar lá, que é um jeito de escuta. Eu fico querendo mudar aquele lugar, porque a primeira coisa que eu percebi é que a universidade só ouve a si mesma e só trabalha para si mesma. Ela tem uma dívida com a sociedade que me parece gigantesca, a essa altura impagável, de tão grande que é. Porque fora das áreas técnicas, principalmente na área humana, você vê pouca compartilhamento de saber, você vê pouca escrita acessível para que todo mundo possa te ler, você vê uma atitude muito elitista, muito fechada, muito aristocrática e muito boba, eu acho, nesse ponto de vista. O que você está fazendo ali? Então, ficar procurando a função da sociedade, da universidade, foi a minha vida inteira. Eu comecei muito bem, porque eu comecei a trabalhar em 67, a universidade não era brincadeira, era um espaço aberto em que todo mundo discutia sem parar. Véspera de 68, imagina, faz um back aí e imagina a alegria que era esse lugar. Aí depois de 68, esse lugar se fechou completamente, eu não era importante, eu não fui exilada, não fui perseguida, nada. Então, eu tive que ficar ali sozinha, com meus amigos bacanas estavam todos presos. Então, eu fiquei ali sozinha, inventando o que eu ia fazer e estou inventando até hoje. É uma paixão, o recurso que a universidade te dá para pular para a sociedade. Então, eu fiz várias coisas. O feminismo entrou na minha vida assim, tentando mudar a universidade. Eu fiz um curso nos Estados Unidos, de pós-doutorado em Sociologia, e quando eu voltei, eu falei, eu vou trabalhar com mulher na universidade, eu vou abrir um espaço para isso. Que era 1980, era uma época em que estava começando os estudos feministas, né? Já tinha muito ativismo, mas como uma disciplina, como uma área de saber, não tinha. Então, eu falei, eu vou botar isso já. E aí não consegui, porque eu fiz um projeto bonitinho, eu tinha muito dinheiro também, porque eu estava voltando de 3 anos trabalhando nos Estados Unidos, e então eu tinha contato com aquelas fundações todas que dão para povos subdesenvolvidos, indígenas, mulatos, não sei o que era nós. Então, o pedido daqui era gol certo. Então, eu tinha dinheiro da Ford, dinheiro da Guggenheim, dinheiro de vários lugares, e não conseguia fazer. Aí eu fiz um projeto lindinho, apresentei lá na universidade, lá para o conselho, e disseram que comunicação não tinha nada a ver com mulher, que estava vetado. Eu falei, como assim? Comunicação não tem nada a ver com mulher. Aí é o que a gente faz sempre. Eu menti, botei estudos culturais e fiz a coisa da mulher com outro nome. E começou aí uma coisa importante que eu percebi que a universidade, você tem que abrir espaço mesmo na mentira, botando o pé na porta, mas senão ela é muito engessada. Ela tem os valores acadêmicos, eles são todos muito autorreferenciados. Sabe, o mundo não existe, aquele é um lugar excepcional que produz um saber de excelência. Eu não produzo saber de excelência, não é por aí que é a minha vibe. A minha vibe era o que eu vou fazer neste lugar. E aí eu comecei a fazer vários links. Começou com a mulher. Então, eu criei esse centro de estudos, comecei a trabalhar com mulher bastante e comecei a fazer uns livros de divulgação, que eu gosto muito de fazer. Que eu fiz agora 4, está saindo 3, está saindo 5º, que são livros tipo uma série de artigos que as pessoas têm que ler. Quer dizer, uns cursos empacotados em livro. Uau. Então, eu fiz o primeiro lá nos anos 80, que chamava Feminismo como Crítica da Cultura. Comecei a envolver muito com a parte teórica. Aí o feminismo micou. Não sei se você reparou, nos anos 90, Totalmente. A nova geração não comprou essa bandeira, ficou uma coisa assim, as velhinhas todas tristíssimas, porque o trabalho tinha sido em vão, mas, enfim, eu me debandei para uma outra área que eu sou apaixonada, que é a periferia, cultura de periferia. Em 93, eu fiz um primeiro seminário chamado Sinais de Turbulência, que era para mostrar que tinha uma nova classe média que estava entrando e ia acontecer. E que a gente tinha que prestar atenção nisso e compartilhar e ver o que era. Então, eu comecei a fazer muito trabalho com a periferia, mas muito mesmo. E foi numa hora, não sei se vocês se lembram, eu já tinha nascido, não sei,
Foi em 93, logo depois do massacre da Candelária, que vários artistas foram para Vigário Geral, para dar força, Regina Casé, Caetano, Ali Salomão, eu fui também, Zuenir. Então, era uma coisa da gente chegar lá e ver no que podia ajudar. Chegou um bando, né? Tudo em Vigário Geral. A gente aterrissou em Vigário Geral. E aí eu comecei a trabalhar muito lá e vi que aquilo é um universo totalmente desconhecido da universidade, com coisas sensacionais sendo criadas, pensadas, uma economia informal de uma criatividade absurda, absurda. Na época, eu me lembro que era a moda das lan houses, do computador chegando. Então, quem tinha uma lan house em casa, um computador, fazia logo uma lan house. Uau. Então, ganhava dinheiro, era ponte de festa, enfim. Aí eu comecei a me apaixonar pela periferia e nela estou há 30 anos já, com contato muito estreito e ouvindo muito e muito interessada, porque realmente a cultura contemporânea me parece ser a cultura da periferia. Porque a cultura de classe média ela tá naquele patamar que a gente gostaria que o vírus tivesse. Ela está sossegada, ela não vai subir mais, ela está indo. Mas a cultura da periferia ela surpreende a cada dia. O aparecimento do rap brasileiro, do funk, eu me lembro da Nega Giza, eu trabalhei muito com ela. Ela falava de Sérgio Buarque no rap, era uma coisa sensacional. Democracia racial, eu me lembro bem do comecinho, era muito ativo. E, com o tempo, teve essa explosão feminista, que foi, de repente, 2013, mudou bastante, mudou um padrão aí, o modelito mudou. Completamente. Todas as passeatas começaram a ser horizontais, você não começou a ser horizontal, você não tinha liderança, que é uma das coisas mais interessantes, dispensou-se a política de intermediário, porque no meu tempo era só você confiava no deputado que você votava para ele encaminhar o que você queria. Sim. Isso aí saiu fora, você saía pelas ruas com cartaz dizendo o que quer e foi. Tem até um artigo do Luiz Eduardo Soares, lindo, que ele trabalhou só com as manchetes, só com as bandeiras que tinha na rua em 2013. Eram milhares, cada um pedia o que queria, eram sujeitos sociais, atores. A única coisa que eles pediam é que eles tinham direito de pedir. Isso era muito bonito, eu fiquei ali, caidaça pela garotada. Elas quebravam lá umas vitrines, mas eu acho que eram os baderneiros que entravam, porque, no geral, era de uma generosidade, de uma novidade muito grande. E eu acho que essa quarta onda saiu daí. Essa quarta onda, como chama esse artigo, sabe que eu esqueci, mas se você pegar com a Lia aí, meu coisa, eu te mando Depois a gente por e-mail. É um artigo dele, bonito mesmo. Está no novo livro dele, mentira, está no novo livro dele, que saiu agora. Tá fácil, tá? Pronto, Luiz Eduardo Soares. Tá. Então, quer dizer, veio esse 2013, veio essa nova linguagem e, quando acabou, quem é que apareceu? Apareceu o feminismo, que estava morto, quase enterrado. Ele estava de respirador. Estava bem mal mesmo. E pulou uma geração, foi muito interessante. Aí veio as meninas com outro discurso, com um instrumento que não é brincadeira, que é a internet. Sim. Ganhando uma repercussão que nós nunca tivemos, mas com uma preocupação nova, que a gente nunca teve. Quer dizer, as feministas veteranas, que é de ser ouvido. Porque essas meninas elas fizeram coisas do arco da velha. É uma maravilha o que elas fazem, para serem ouvidas e serem percebidas. Elas saem, por exemplo, peladas da cintura para cima, escrito não é não. Pronto. Sim, a Marcha das Vadias é um exemplo disso. É um exemplo. E vem mexer com uma vadia dessa para ver o que acontece. Isso é sensacional, isso é sensacional. São coisas novas. Quer dizer, você olha uma menina de peito de fora, você vai olhar, olha e lê. Não é não. Então, são coisas, são artifícios, são blogs, são realmente campanhas. Elas não fazem bandeiras políticas, elas fazem campanhas. E que é muito diferente de uma revolução política, né? Que tem metas. Elas fazem campanha. A campanha, por exemplo, que todo mundo achava boba e que eu achava genial, era a campanha do shortinho. Lembra da campanha do shortinho?
Sim. Começou na escola secundária, eu tenho o direito de usar shortinho. Sim. Aí diziam assim, o feminismo agora está fútil, ridículo. Não é, não. Não, ao Direito de contrário. usar shortinho é fundamental. Exatamente. Porque que loucura é essa? Mulher não pode usar shortinho porque vai tentar o homem que vai estuprá-la e a culpa é dela. Tá maluco? Vai de shortinho. Então, foi um momento muito de descoberta. E é engraçado que a Alice Santana, que está aí, que eu já vi o nome dela, ela me encomendou um livro, que foi a Explosão Feminista. E como você tocou na composição do livro, eu vou explicar o que é aquilo, a ocupação. Eu sou de duas gerações atrás das meninas. As meninas têm a idade das minhas netas. Então, eu comecei a observar, fazer campo, porque eu gosto muito de fazer campo. Eu vou para o lugar e fico quieta, só olhando. Olhando e ouvindo, meio sem prestar atenção. É assim que é a minha metodologia. Aí faz pum, parece. Guarda umas palavras. Então, eu fui fazer campo, fui para tudo que era sarau, fui para tudo que era como é que se chama? Entrei na internet, que é uma coisa que eu faço pessimamente, mas me apliquei, entrei nos blogs delas todos, e comecei a perceber o que era aquilo. Eu me esqueci o que eu ia falar. O que eu estava falando? Da ocupação. Da ocupação. Aí eu percebi que elas eram muito diferentes de mim. Que elas eram engraçado que os temas, você vê como o feminismo é difícil que ele ande, mas é difícil por uma razão que depois eu te digo, se você quiser. É difícil ele andar para frente, porque cada passo que você dá vem um terremoto, né? Então, se você olhar, as demandas dessas meninas são as mesmas do século XIX. Violência, mercado de trabalho, educação, e a outra queimou o sutiã, agora a outra está tirando o sutiã. É a mesma conversa, ela não sai disso. É aborto, não sai de educação, saúde para a mulher. Não, tem 5, 6 temas, e são esses há um século. Você vê como não avança, mas as estratégias de pedir, de se comportar, são mais diferentes. E essas últimas são muito criativas. Elas usaram a internet e aprontaram, né? E foram ouvidas. Não tem caminho de volta, não tem Dona Damares que bote para trás. Menino vai usar cor-de-rosa e menina vai usar azul. Não tem para ninguém. Diz aí. Me conta o que você acha dentro disso tudo que você constatou pessoalmente, no lugar, você no seu lugar de escuta, né, vendo isso tudo acontecer. Como você vê a interseccionalidade e o próprio lugar de fala aqui? Porque são conceitos da terceira onda, mas que no Brasil ainda me parecem muito mal compreendidos. Sim, vamos lá. Que acaba distorcendo isso. Como você vê isso nesse contexto novo? Ok, eu só posso dizer o que é ocupação? Claro. Eu digo ocupação e vou direto. Vou ser rapidinha. Então, eu vi que elas eram muito diferentes de mim e eu falei, eu não vou escrever sobre. Não dá. Vai ser uma senhora escrevendo sobre a neta. Não vou passar o que elas estão fazendo. Então, eu tive a ideia de deixar ocupar, que é uma estratégia muito delas. Ocupa colégio. O que é ocupar? Ocupar vai lá e senta e exige. Então, eu convidei para cada capítulo uma menina para escrever junto. Não era para escrever o capítulo, mas escrever junto comigo. E escrevemos juntas. Depois, se interessar, a gente volta, porque é interessante essa metodologia, deu zeba para todo lado. Aprendi demais. Agora, vamos lá para a interseccionalidade. A questão racial é uma questão que foi falada de mulher, né? Sexo e raça, que foi pedida no século XIX pela Sojourner, aquela negra, que no meio de uma convenção feminista, em 1890, eu acho, deve estar errado 90, mas por ali, ela ouviu as mulheres falando, a mulherada falou, e o tipo de mulher que estava sendo configurada ali não tinha nada a ver com ela. E aí ela levanta e pergunta, e eu não sou uma mulher? É uma fala linda que eu não vou fazer aqui, uma fala grande. Mas essa pergunta, se uma negra não é uma mulher, vem de 2 séculos. 2 séculos. Não está respondida. É uma loucura.
É uma loucura o que fazem com as mulheres. Uhum. É que a mulher é perigosa mesmo, eu vou dizer por quê. Mas vamos para a interseccionalidade. A interseccionalidade, então, começou. Aí veio o movimento negro nos anos 60, muito forte, pelos direitos civis, não é aquela coisa nos Estados Unidos muito brutal. Então, o pedido era muito básico. E as mulheres se associaram a esse movimento e surge, então, o feminismo dos anos 60 a reboque do movimento negro. E logo no começo das teorias feministas, você começa a ver que começa a cruzar. Começa a aparecer a voz do feminismo negro cruzando com o feminismo. Não, menos que cruzar, mulheres negras interpelando as brancas. Assim, o que você está falando não é o que eu vivo, não serve para mim. Isso não serve para mim. Isso levou 20 anos sendo repetido, e é interessante porque na academia esses textos da Angela Davis, ai, meu Deus, eu sempre esqueço os nomes, mas não tem importância. Da Bell Hooks. Da Bell Hooks, Glória Zaldu, Patrícia Collins. Patrícia Collins. São respeitadíssimos. A Academia Branca dava conferências e palestras sobre elas com uma arrogância absurda. Inclusive eu. Estou me colocando. Então, você vê que ficou um tempão que na academia sendo um tema respeitadíssimo, a interseccionalidade, a questão negra na coisa, mas na vida real isso não bateu nem de longe. Era um tema congelado na academia. Por isso é que eu digo que a universidade é complicada. Sim. Porque os temas não vazam para a sociedade. Sim, ficou lá congelado esse saber sensacional, sofisticado, que é a interseccionalidade. Aí, quando chega agora, com essa nova leva, as mulheres brancas não eram ouvidas, imagina as negras. Aí elas vêm e são ouvidas. Mas o que a gente tem no movimento negro são duas gerações. Eu acho que isso é importante dizer para responder a sua pergunta. Tá. Você tem uma geração que é da Sueli Carneiro, Lúcia Xavier, são a Jurema Werneck, são pessoas que vêm lutando há muito tempo contra o racismo. Sim. É contra o racismo, não é contra o branco. É contra o racismo. Essa luta é antiga. Lélia Gonzalez, sensacional, Beatriz, tudo isso. Tem muita gente que veio há muito tempo marcando essa posição e num ativismo incrível. A Coisa Gay é 10, da Sueli Carneiro, Sim. é a poderosa. Aquilo é uma instituição decisiva, um ministério do negro. Então, desculpa. Imagina. Então, você tem essa geração de mulheres que lutam contra o racismo e um ativismo grande em relação às outras mulheres negras. Aí vem uma outra geração, que é essa das minhas netas, que está no Explosão, que tem universidade, elas não tinham as outras. Quer dizer, Sueli, excepcionalmente, é uma filósofa, mas é uma excepcionalidade. Isso, a Gonzalez era uma socióloga, uma antropóloga, né? Mas isso é excepcional também. Mas agora, com a cota, veio toda uma geração de meninas negras que tem acesso a isso, tem acesso à internet, coisa que Sueli não tinha, nem eu. Quer dizer, tem acesso à informação e a ser ouvido, né? Porque a internet você acha o que você quer e diz o que você quer. Então é uma geração caracterizadamente diferente. Se veste de africana, coisa que antigamente não era praxe. Uma ocasião ou outra você vê alguém, uma negra de africano, mas não era praxe. Mas essas meninas ficaram lindíssimas, tanto que é incrível, né? Quando tem um seminário negro, uma coisa assim, que você vai, dá uma depressão, porque aquelas 30 mil negras deslumbrantes, com penteados, roupas maravilhosas, você na tela, fica horrível, ninguém fica feio. Mas mudou a estética. Então você vê, porque tem uma produção, tem um orgulho, tem uma autoestima, que gera beleza também, né?
Com certeza, gera beleza, muita beleza. Essa autoestima gera muito... de assumir a sua ancestralidade, né? Exato, exato. Isso é genial. Então, você tem duas coisas. Você tem, inclusive, um rastro. Porque tem gente que acha que o feminismo negro de hoje, que é o das meninas, que fazem faculdade, que tem consumo, que ficam na internet, é uma coisa importada. Feminismo é uma coisa europeia, é uma coisa branca e não tem nada a ver com elas. Então, elas têm a luta pelas mulheres e assim vão continuar lutando pelas mulheres negras. Então, você tem isso aqui. Quem faz o confronto do lugar de fala é a segunda geração. Tá. Não é a primeira geração. Uhum. São duas gerações muito diferentes, são dois feminismos muito diferentes. Se botar uma Lúcia Xavier para falar, você vai ver que ela está interessada em te tornar antirracista, te comprometer com a causa dela. E se você pega uma menina mais nova, quando ela é mais irritada, assim, mais substantiva, ela quer o seu lugar. Sai daí que eu vou sentar aí. Não interessa se você é racista ou não, se vai te convencer ou não. A causa é outra. Isso é bem interessante. Mas aí eu acho que, por outro lado, esse confronto ele é pedagógico. Porque as brancas... Olha, eu sou branca, eu sou de classe média alta, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo que tem, e tenho um lugar de privilégio. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Sabe, de repente, eu acho que a gente está chegando. Eu fiquei um tempo quieta, porque se eu abrisse a boca, eu levava a porrada. Aliás, eu levei porrada há 2 meses, não tem tanto tempo assim, não. Abriu a branca poderosa, aquela boca, deixa eu falar, me ouve. Eu ouve, mas eu acho que está errada, as meninas estão erradas. Esse confronto muito violento, ele tem a vantagem de botar em pauta o que é a branquitude. Sim. Que é uma coisa que nunca foi botada em pauta, que é fundamental. Sim. Entra para a pauta, tem que entrar para a agenda o que é o branco. Sim. Porque tem o que é o negro, cara. Mas o que é o branco? O branco é o colono, é quem chegou lá, escravizou. Sim. Então, essa agressividade das minas negras, feministas, elas botaram o branco no lugar para pensar, vai para o quarto pensar. Tá. Vai para pensar o que é branco. Quer dizer, foi desagradável para todos os brancos, a gente levou muita... Muito. Tirar o tapete, você não podia abrir a boca, outra coisa, mas vai para o quarto pensar. Tem esse papel, que não é o papel de todas as feministas negras, mas essa daí eu gosto por causa disso. Eu acho que agora, nesse momento que você está com essas lutas antirraciais, etc., você viu a quantidade de branco que tem? Sim. Nas marchas? Eu fico contando. Não tinha. Não tinha? Muitos já. Porque eu acho que eu não tenho culpa. Quando você entra nesses confrontos de lugar de fala, é para você entrar em culpa, de ser branca, e ter que reparar a sua culpa. Eu não tenho culpa porque não tenho, acho que não tenho, não fui eu que fiz isso. Sim. Mas eu tenho responsabilidade. Sim. Porque eu, como é que se diz? Me delicio com o meu privilégio diariamente. Não fui eu que produzi esse privilégio, alguém, meu ancestral, produziu, e eu estou segurando ele bem disfarçadamente. Sim. Não estou abrindo mão dele. Então, eu acho que o negócio, você tem que passar por cima dessa história de lugar de fala, ir para o quarto pensar e saber que realmente você está num lugar que, se você não dividir, você está cometendo um crime social. Você tem realmente que dividir. Então, como é que eu, Heloísa, posso dividir? Eu não posso fazer grandes doações, porque eu vivo do dinheiro que eu tenho de universidade. Então, eu só posso dividir o que eu uso. O que eu uso? O meu lugar, o meu privilégio. Se eu fizer um livro, olha, os últimos livros que eu fiz nunca foram mais sozinhos, eu espero que não sejam mais. Serão pouquíssimos. Você dá aquele espaço que a editora te contrata para a voz de outro também. Não vai ficar quieto, mas passa também. Claro. Tem que abrir seu espaço. O que você tem que ser dividido. Tem que ser dividido. Porque é uma questão de responsabilidade, não culpa, eu repito.
porque querem que eu fique culpada. Não adianta que eu não fico. Eu quero saber disso. Sim. E a gente realmente temos que dividir e pensar o que mais for, encaminhar as potências, ir para todas as passeatas, sim, de negros, sim, mesmo que disserem que você é branca, você tem o direito de ser antirracista. Isso é um direito que ninguém vai me tirar. Então, eu acho que você... E o racismo está aumentando, eu estou achando interessantíssimo. Não o racismo está aumentando, o conceito de racismo está aumentando. Ele está absorvendo outras coisas, porque o racismo não é só com os negros. Você tem com os índios, você tem com os asiáticos. Sim. Você tem com o racismo é aquela coisa que aconteceu na colonização. Sim. Chegaram os colonizadores, viram aquelas pessoas estranhas ali, índios e coisas, animais, e dividiram o mundo em humanos e não humanos. Aqueles são os não humanos. E até hoje eles são não humanos. São vidas que podem ser tiradas. Mas se você mata o filho de um ministro, você que está no ministério, para ver o que acontece. Agora, mata o filho da Dona Maria, Sim. que mora ali no Jacaré, que ninguém vai ligar para isso. Não vai ligar, é um número e olhe lá. Então, eu acho que foi lá que é uma coisa da colonização, é uma coisa antes de trazer um monte de escravo. Desde antes estava definido que tinha o humano e o não humano. O não humano tinha que ser o adestrado, que foi o que fizeram, adestraram que nem cachorro, aprendeu o evangelho, aprendeu não sei o quê, né? Enfim, foram adestrado e assim mesmo continuava numa posição de animal. Sim. Que não é brincadeira. E então, isso demora muito tempo, gente. Isso tem 500 anos. Está na hora de tomar tenência. Eu acho que está chegando lá. Eu acho que esse vírus é até um pouco isso também. Tinha que dar uma explodida. Não está dando mais para segurar o mundo como é. Não dá. A diferença social, a desigualdade social é um espanto. É espantoso. É uma coisa que você... Eu estou fazendo agora com as minhas amigas do canal Pandemônio, que a gente está fazendo, Pandemia, Pandemônio na pandemia. Você chama uma pessoa para falar, você estava a contar a experiência é para a gente ter a experiência das periferias durante a pandemia. Não tem nada a ver com isso. Não tem uma política pública para a periferia. Então, diz assim, lave bem a mão, não tem água. A cesta básica, vai pegar a cesta básica na associação de moradores com 500 pessoas se cotovelando, já volta doente para casa. É uma loucura, não tem uma previsão de uma coisa direita. Bota educação. A mãe tem que ficar ali tentando ajudar, o Wi-Fi é ruim, mas a briga de mãe com filho é enorme. Porque elas não querem fazer isso, elas estão procurando dinheiro para comer. Não dá para ficar ali descobrindo o filhinho, fazendo uma relação que nem a gente vê nesses posts de classe média. Descobri meu filho. Pô, tarde, né? Tarde. Demorou, mas que bom. Agora eu estou conseguindo brincar com ele. Não é questão de brincar, a mãe tem que comer. E o filho também. Então, essa desigualdade ela é muito chocante. Eu acho que não foi o vírus que mostrou isso, não. Eu acho que o vírus foi decorrência disso. Não é possível. Alguma coisa tinha que acontecer. E você vê essas marchas antirraciais. Agora está abrindo a luta racial, está abrindo também para ambientalismo. Sim. Então, você vê que é uma coisa muito maior do que é focado. É uma vontade de mudar. É uma vontade de... Eu estava lendo hoje um artigo que era racismo e ambientalismo. Então faz todo sentido. Todo sentido. Então é um momento horroroso, mas maravilhoso. Mesmo que quando acabar a gente volte tudo, disfarce, fique tudo igual como era antes. É difícil, mas... Você fica com um probleminha na cabeça. Que é você, por alguns meses, você entendeu uma coisa que você provavelmente vai querer esquecer, né? Sim. Mas essa coisa tem que entrar em pauta. Então, isso, pegando esse gancho que você falou de racismo e ambientalismo,
A gente está acompanhando aqui as lutas antirracistas pelo mundo e, especificamente, não só no Brasil, mas muito no Brasil, a luta antifascista. Então, há aí uma discussão que sempre é trazida pelas forças progressistas, que há um choque de conflito entre as chamadas pautas econômicas e as pautas identitárias. Eu não gosto de falar pautas identitárias, porque a gente... porque ela é pequena, ela é daquele lugar. Identitária é um problema, ele tem um efeito bom. Tá. Mas, que nem eu te falei, bota de castigo para pensar que você é branco. Exatamente. Mas ela rende pouco, ela se articula pouco. Sim. Politicamente, o diálogo e a articulação são instrumentos de primeira necessidade, né? E isso o identitário não deixa. Então, e aí, o que acontece? Como a gente faz? Assim, agora, grandes lideranças do movimento negro estão dizendo, andaram dizendo nas redes sociais, que as pautas antifascistas, elas não encaram o racismo, mais uma vez. Ou seja, e por outro lado, o pessoal que só fala de pautas econômicas, fala assim, mas isso aí não é importante, o que a gente precisa mudar é o sistema econômico. Como será que você vê alguma solução para a gente juntar isso tudo para melhorar a condição de vida? Olha, o fascismo é uma coisa antidemocrática. Ao contrário do fascismo, seria a democracia. Tá. E tem uma coisa que eu acho que a gente está chegando lá, está começando a perceber que com racismo não há hipótese de ter democracia. Tá. Isso é uma verdade que cada vez a gente está percebendo mais. Por isso também que os brancos têm que se tocar. Se eles querem uma democracia, tem que acabar com o racismo. Levou para mim, é outra interseccionalidade, uma nova interseccionalidade. Sim. É outra branco com racismo, sabe? Ou você acaba isso, ou não, é mentira. A democracia não é verdadeira, ela se rompe a qualquer minuto. Sim. Ela é frágil se ela for racista. Então, eu acho que tem razão quem diz que a pauta a fascista não está prestando atenção no racismo. Tem que prestar, porque se quer democracia, tem que acabar com o racismo. Porque o racismo não é um gosto, nenhum mal. O racismo é estrutural. Sim. Ele que costurará esta democracia. Ou ele costura essa democracia, ou esquece a democracia, o racismo, tudo, e vai para casa. Pega o vírus, bem feito. Fica doente, idiota. Sim, essa é uma. Você sabe, assim, eu vou fazer aqui um breve paralelo quando você diz desse conflito entre que a universidade não vai para a realidade, que fica muito encastelada, é uma das coisas que a gente trata aqui no coletivo, que o Ministério Público ele acabou perdendo. Primeiro, ele não se conformou à determinação do Constituinte, porque estruturalmente falando, os ministérios públicos eles acabaram prestigiando a persecução criminal, ou seja, o que investiga a persecução criminal, e lhe foi dado em 88 a missão de defesa dos direitos humanos, efetividade de direitos fundamentais. Isso também ficou bem a desejar. Fala muito isso. E um dos motivos, porque também as pessoas, assim, os concursos públicos, eles acabam não selecionando quem tem vocação para esse tipo de trabalho. Tá? Então, assim, eu me sinto como você no Ministério Público, né? É engraçado que o público é uma vocação. Você disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido, mas é muito coberta de razão. É muito vocação. Então, o que aconteceu? Como o salário indeterminado não era, quando eu entrei no Ministério Público, o salário era horrível. Eu era advogada, entrei no Ministério Público para ganhar menos do que eu ganhava como advogada. Aí o salário ficou bom, começou a entrar algumas pessoas que só querem um emprego, sabe? Então, se encastelou também. Não há o contato necessário com a sociedade e com as realidades sociais para que a gente consiga fazer um mínimo da nossa atuação para buscar transformação social. É difícil. É a mesma coisa. Como você faz com você tem que fazer pequenas ações, né? Não tem como fazer grande, não tem. É muito um bloco, né? E depois o funcionalismo público ele é estranho, né? Talvez a chave seja isso. Você não escolhe pessoas com vocação. Então, teria que
ter um Você jeito, escolhe, um jeito de ver quem é para o serviço vocacionado para público. O fazer. serviço público é uma coisa que você tem que ter essa disponibilidade, essa vontade de mudar alguma Eu coisa. sou Ministério Público, me chamam de Eu excelência, adoro. doutora e tudo, mas eu sirvo a sociedade. Eu sirvo Exatamente. a sociedade. Mas as pessoas, os meus colegas, boa parte Mas deles... não é assim que se faz não. o Coletivo, o todo mundo é concurso, não. Eu nunca tinha pensado nisso. Beleza, para mas, mim, ganhei. sabe, é uma coisa assim, que a gente precisa muito refletir, o coletivo bate muito nisso, porque a gente precisa encontrar gente vocacionada que cumpra o papel Sim, que nos deu. porque é uma paixão, fala sério. Oi? É uma paixão, que Claro. nem é a universidade. Claro. Você tem um espaço, você tem uma massa crítica, você tem pessoas maravilhosas e você tem causas para defender. Sim, sim. E recursos, dinheiro. É maravilhoso. Sim. Mas sim. tem que ter essa vocação, sim. Sim, tem que ter vocação. Maravilha, adorei essa coisa. Aprendi, oba. Então, assim, para nós ouvir você falar da tua incursão como uma mulher da academia, papá, na tua incursão lá na base, sabe? Fala um pouco da Universidade da Quebrada pra gente. Vai pra gente. A Universidade da Quebrada. Inveja. A Universidade da Quebrada é muito gostoso. Então, conta dela para nós. É um lugar assim, a gente faz um edital para artistas e produtores culturais da periferia. Uhum. O edital a gente faz porque a gente quer um interlocutor à altura. As pessoas que entram podem discutir com a academia. A gente não está escolhendo vocação para moleque, não. Molequinho, sabe? De adolescente que está perdido. Tá. Tem muito projeto para isso, mas o nosso não. O nosso é para quem já sabe o que quer ser quando crescer. Tá, que legal. Então, pode conversar de adulto para adulto. Então, a gente faz essa escolha e aí tem uma certa troca, tem uma troca. A gente dá o melhor da academia, dá aula de filosofia, de antropologia, dependendo do programa do ano. Muda, é um laboratório. Tá. Dá mais errado do que certo. É verdade, mas eu invisto no erro loucamente, porque laboratório é assim. Quando tem uma coisa errada, você acerta. Porque você vai em cima. Você vai em cima, é problema, não é erro, né? Uhum. Então, a gente vai trocando e tenta fazer tudo compartilhado, tenta também ouvir esse saber. No começo, a gente tinha era uma aula dos nossos professores e uma aula dos quebradeiros, como a gente chama. Depois foi indo por uma dinâmica, não ficou tão frequente, mas era inacreditável, porque o que eu ouvia eu não tinha noção. Aliás, o universo da periferia é um universo que ninguém tem noção, só morando lá. É que nem a questão racial. Não dá. Olha que eu estou há 20 anos, ou 30, né? 90, 93, circulando. 30 anos. 30 circulando, não. Eu já fiquei, sabe? Eu já participei de coisas que precisavam permanência longa. Eu faço também a FLUP, aquele festival das periferias. Eu tenho uma ligação muito afetiva, inclusive, porque tenho muito abraço na periferia. E eu sou movida a abraço. Então, me abraça e eu caio para trás. Aqui, por exemplo, no meu edifício, nunca ninguém me abraçou, porra. São 4 pessoas, 4 andares, 4 inquilinos. Ninguém me abraçou por nada, assim, sabe? Mas eu chego assim num lugar, a gente tinha polos locais das quebradas, a gente já fez em Manguinhos, a gente já fez na Rocinha, e aí você chega e tem aquele abraço. Aquele abraço é fundamental, cara. E o abraço não é um abraço só de afeto, é um abraço de cumplicidade de causa, eu acho. Sim. Nós estamos ali para saber o que eles são e para mostrar quem somos nós. Então, tem uma coisa ali que é uma cumplicidade que é quem dá esse abraço, eu acho. Não é só afeto. Sabe? Tá. É uma coisa, estamos juntos. Mas estamos juntos para quê? Porque eu quero trocar com você uma experiência de vida. É troca de saberes, né? De saberes. Lá é saberes, mas é de vida mais ainda, sabe? Tá. Porque o que você cai para trás é de Tá. vida. Quando você fala uma coisa, sabe, os absurdos que a gente fala para os quebradeiros é incrível. Às vezes você chega e diz que... Não está me ocorrendo um exemplo agora, mas uma coisa que nem o Ministério da Saúde, totalmente inadequado para aquele lugar. Entendeu? Você faz uma proposta que não bate ali naquele lugar. E você vai aprendendo, que nem o outro que dá.
cesta básica e não tem água, sabe? Sim, sim. É a mesma coisa. Do ponto de vista de aprendizado, também é a mesma coisa. Uhum. Então, a gente... E não é aprendizado, é realmente uma experiência, é um laboratório. Tá. Isto é, você vai errando, acertando, lê umas coisas, ouve outras, e vai tentando estabelecer ali uma coisa de contágio, não é contato, não. Uhum. É contágio, é pegar aquela pele, aquela pessoa, Tá. e passar um pouco da sua pessoa para outra pessoa. É muito bonito esse projeto. Então, a gente já tem há 10 anos, e ele vai mudando, cada ano é uma coisa. Agora, eu fiz um braço só de mulheres. Tá. Para te falar a verdade, enjoei do resto. Sei como é que eu vou encarar o resto, porque eu estou amando. Só com as Esse negócio é porque de mulher isso é mais forte, porque mais... mulher já junta mais fácil. Sim. Uhum. Então, mulher com esse gap, periferia-centro, aí é que agarra. Uhum. É muito bom, é muito bom. É uma troca maravilhosa. Tá. Esse aí é um grande momento da minha vida. Eu tenho a impressão que eu fiz a minha vida inteira para chegar nas quebradas. Tá. Porque eu trabalhei com poeta marginal, eu fui trabalhando com coisas sociais sempre, porque eu sempre fiz cultura e política grudado. Sim. Então, eu fui indo para chegar ali. E fiquei. Só que agora eu estou traindo um pouco. Estou um pouco adúltera com as mulheres. É uma traição boa. É uma traição porque é tão confortável, mulher, não é? Então, Claro. Se fosse um senhor erudito fazendo essas perguntas para mim, que inferno. Com certeza. Com certeza. Elô, a gente daqui a pouco precisa ir terminando. Então, vamos lá. Sim. O que você me diz agora de tudo isso com a pandemia, né? O que você acha? Como será a situação das mulheres na periferia? O que você acha que é possível? O que você acha que vai rolar quando essa pandemia acabar? Seja pela vacina, seja por remédio, porque eu não acho que vai voltar ao normal, que era o normal. Acho que vai ter mudança. O que você acha? A situação da mulher... Ai, que pergunta! Eu torço para que a gente tenha aprendido alguma coisa. Tá. Mas eu tenho uma impressão de que a gente vai tentar esquecer. Tá. Uhum. Voltar tudo ao normal. Uhum. O novo normal é o velho normal. Aquele normal. Eles podem se confundir tranquilamente. Não, desse ponto mais profundo, da democracia, do racismo, desse ponto mais da desigualdade social, sabe, dessa coisa bárbara que a gente vive, que fica escancarado, né? Quando você olha agora, o vírus deu uma lente de aumento aí poderosa. Com certeza. E olha que não é a lente de aumento, é porque a gente estava míope. Exatamente. Não é a lente de aumento. Escancarou, na verdade, escancarou algo que sempre teve, né? Sempre teve, mas não via porque não queria. Não é porque não podia, não, porque não queria. Agora, talvez o mais certo seja que a gente esteja sendo esfregado na cara com essa realidade. E é uma realidade que sempre me atraiu muito. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Porque eu não acredito muito em assistencialismo nem em revolução, nenhum dos dois. Então, eu estou perdida, porque, né? É só os dois caminhos. Eu acho que a gente pode ter outra coisa, pelo afeto, pelo trabalho e pela transformação mesmo, de fundo, né? Eu tenho medo, mas digamos que a gente não esqueça. Tá. Que dure mais 3 anos essa brincadeira, que a gente aí não dá para esquecer mais. Aí não dá. Não dá porque está todo mundo tão pobre quanto a periferia. Quer dizer, está todo mundo sem dinheiro nenhum. Pronto. Chegamos lá. A igualdade. Aí eu acho que a gente reconstrói uma coisa bonita, né? Reconstrói, porque eu acho que... Eu não sei, eu torço para que a gente não esqueça, porque está tão bonito. É um drama, é uma coisa horrorosa, mas falando sério, que a gente está conseguindo ver, que a gente está conseguindo... A sociedade civil, o Estado não fez porra nenhuma, mas a sociedade civil está alimentando a periferia. Cesta básica. Às vezes você vê, é um projeto pequeno, mas ele tem a diferença. Ele tem input, tem pessoas que ficam preocupadas, tem pessoas que fazem comida em casa e faz máscara em casa. Sim. Quer dizer, ele está levando a uma... Como é o nome disso? A um afeto, é a palavra? Reconhecimento. Porque é racional, não dá. Você vai nunca mudar alguma coisa racionalmente.
Uhum. Tem que ser por sentimentos, tem que sentir, tem que doer, tem que ser gostoso. Algum sentimento você tem que ter, frio, calor, para fazer alguma coisa. Porque é mentira. Você achou que vai mudar a luta de classe? Não vai. Uhum. Não vai mesmo. É, Mas eu acho que a gente vai. Será? Será? vamos deixar aqui para todo mundo refletir, refletir. Refletir um ponto de coisa e vamos fazer uma campanha com hashtag. Não esquecer. Não esquecer, essa é uma boa. Tá bom, Lia, muito obrigado. Heloísa, não tem como te agradecer mais uma vez. Super obrigada. Foi bárbaro falar com você. Olha, também conversaria horas aqui com você, com todo mundo. Teve até pouca pergunta, porque o pessoal ficou... Pois é, a gente embrulhou. Eu falo demais. Inspirado com tudo. E eu vou aqui deixar um aviso para vocês que acompanharam essa transmissão. A gente sempre tem live às quartas-feiras, às 18 horas. A gente ainda vai ter a Alisson Mascaro, Silvia Almeida, Érica Hilton, Preto Zezé da Cufa, Leonardo Sakamoto, Guilherme Boulos, todos já confirmados. Mas tem uma coisa, Heloísa, já te aviso. Dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Para comemorar este dia, no mês de julho, e também para a gente se unir às lutas... Véspera do meu aniversário. Opa! As lutas antirracistas, a gente vai ter lives extras no mês de julho, todas as segundas-feiras, só com mulheres pretas maravilhosas. Eita! Você me manda um avisinho? Mando sempre. Tá bom, meu amor? Obrigada. Muito obrigada. Obrigado Amém. mesmo. Obrigadíssima. Ó, Tchau já pra vi aqui vocês. uma hashtag, não esqueça. E não esqueça. Gostei. Tá aqui. Hashtag não esqueça. Hashtag não esqueça. Tchau, querido. Tchau, tchau. Não estou sabendo sair.